Passar de imediato à senhora professora, a doutora Maria Raquel Rei. Eu suponho que não nos conhecíamos ainda pessoalmente, acabámos de nos conhecer e é um prazer poder apresentá-la. Embora, enfim, também seja uma jurista e uma professora que também conhecida no nosso mundo jurídico e judiciário. É doutorada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Direito Civil, com tese de doutoramento sobre direitos e obrigações? Sim, a interpretação. A interpretação? Do negócio jurídico, sim. Muito obrigada. De facto, faltava-me aqui. Sobre a interpretação da declaração negocial, tinha aqui, mas eu estava com muitas dúvidas. Muito obrigada. Tem trabalhado, portanto, sobretudo nas áreas da teoria geral e direitos e obrigações. É advogada, sócia fundadora de uma sociedade de advogados e vai-nos hoje falar dos conceitos indeterminados no clausulado negocial. Tem a palavra a senhora professora. Muito obrigada, senhora conselheira. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido pelo senhor professor Menezes Cordeiro e pelo senhor professor João Pedro Marchante, a quem felicito pela continuação deste ciclo de colóquios que agora tenho o gosto de participar. Cumprimento também a senhora conselheira, agradeço-lhe aqui o desempenho das funções de presidente da mesa a que pertenço e cumprimento também os meus colegas de mesa, o senhor professor Marcondes Martins e o senhor professor Blanco Moraes, de quem tive o gosto de ser aluna e de quem tenho ainda muitas recordações das minhas aulas de Constitucional. Bom, ora bem, pediram-me, o tema sobre o que vou falar é um tema um bocadinho invulgar quando se pensa em conceitos indeterminados, é precisamente o tema dos conceitos indeterminados, mas no negócio jurídico, no clausulado de um negócio, de um contrato. Portanto, nós situamos-nos num universo completamente distinto deste sobre o qual temos estado aqui a ouvir falar. Situamos-nos no âmbito da autonomia privada, isto é, num universo em que os sujeitos das declarações se autodeterminam para regularem os seus interesses de acordo com aquilo que constitui a sua vontade. É verdade que é uma vontade juridicamente conformada, mas seja como for, é da vontade das pessoas que nós estamos a falar. E, portanto, como quase tudo no âmbito do negócio jurídico, o início do tratamento do negócio, do contrato e, portanto, também dos conceitos indeterminados é a interpretação. Interpretar corresponde ao apuramento do sentido do comportamento das partes, com o objetivo de fazer corresponder os efeitos jurídicos a esse sentido que se vier a apurar. E de facto, atendendo a que estamos perante um negócio jurídico, o objetivo, o intuito do autor do comportamento foi precisamente o dever atribuir os efeitos jurídicos ao seu comportamento que sejam correspondentes àquilo que ele tentou verter nesse comportamento, ou seja, à sua vontade, não é? À sua vontade manifestada de uma forma juridicamente válida, proficiente, não é? Ora bem, porquê é que eu estou aqui com esta conversa? Porque vulgarmente confunde-se a tarefa de interpretação, que corresponde ao apuramento do sentido do comportamento, com uma outra tarefa muito importante também, e também absolutamente indispensável para a definição dos efeitos jurídicos, que eu costumo designar por composição do conteúdo negocial. Bom, e então qual é que é a diferença entre uma coisa e outra? Um negócio jurídico tem uma parte, a parte substancial do seu conteúdo é uma parte autodeterminada, que resulta da vontade das partes, digamos assim, e depois tem uma parte, ou pode ter uma parte, ou melhor, tem sempre uma parte, pode ser maior ou menor, heterodeterminada, que resulta do conjunto do ordenamento jurídico. Bom, a interpretação corresponde ao apuramento do sentido do comportamento.
E, portanto, na prática, corresponde à determinação do sentido que vai determinar os efeitos autónomos do comportamento e, portanto, os efeitos autónomos do negócio jurídico. A composição do conteúdo negocial é algo um bocadinho diferente, corresponde à determinação das normas que vão ser aplicadas àquele negócio, que vão fazer parte do seu conteúdo, sejam essas normas imperativas, sejam normas supletivas aplicáveis ao negócio, que não tenham sido afastadas, podendo ser afastadas totalmente ou afastadas apenas em alguma parcela. Depois corresponde também ao ajustamento, à compatibilização, à harmonização entre o sentido apurado, o sentido do comportamento negocial e as normas jurídicas aplicáveis, que muitas vezes conflituam. Mesmo no caso das normas supletivas, com frequência, como todos sabemos, não é fácil concluir acerca de uma norma supletiva ter ou não ter sido afastada, ou em que medida é que foi afastada. Portanto, isso é uma tarefa que isso já não é interpretar, isso é, sem dúvida, continuar a trabalhar para determinar o conteúdo do negócio, mas trata-se, enfim, daquilo que eu chamo, pode-se chamar outra coisa, mas que eu chamo de composição do conteúdo negocial. Outra tarefa importantíssima na composição do conteúdo negocial é a da integração de lacunas do negócio, que faz parte da determinação do conteúdo, mas já não se trata de atribuir um sentido a um comportamento, portanto não estamos a interpretar, estamos a realizar outra tarefa. É muito importante distinguir estas duas tarefas e depois dentro da composição distinguir as várias tarefas a que o jurista é chamado a tratar, porque os regimes jurídicos são diferentes. A interpretação rege pelo 236 e seguintes, as normas jurídicas, portanto, os efeitos heterodeterminados do negócio jurídico, resultantes quer de normas imperativas, quer de normas supletivas, tratam-se a partir do artigo 9º do Código Civil, a integração de lacunas a partir do artigo 239, enfim, não é preciso, presumo, não sei se há aqui alunos da licenciatura, mas talvez haja pouco, todos nós sabemos que só estas três normas que eu referi são muitíssimo diferentes umas das outras. Uma outra muito importante aqui, e que nós às vezes fazemos sem pensar, mas que quando temos que pensar nela nos dá muito trabalho, é o 292 da redução, que também tem regras totalmente distintas das regras de interpretação. Portanto, como que colocar tudo no mesmo saco, não perceber que interpretar um comportamento e desempenhar as outras tarefas, as outras funções da determinação do conteúdo negocial são tarefas diferentes. Isso, com toda a probabilidade, vai fazer com que o jurista não perceba que está sujeito a regras diferentes e, portanto, acaba por ser tudo uma grande confusão. E na prática, acaba por, com a máxima probabilidade, diminuir a autonomia privada que se pretende que exista nos negócios jurídicos, precisamente porque, enfim, quase certeza estaremos a abafar aqueles efeitos ou aquele sentido que as partes pretenderam dar ao negócio. Bom, quanto aos conceitos indeterminados, aproximando-nos aqui do meu tema. Um conceito indeterminado é uma proposição linguística cujo conteúdo não é claro quanto ao seu significado. Esta é a definição do Sr. Professor Menezes Cordeiro, que me parece que é clara quanto a sabermos o que é um conceito indeterminado. Portanto, é um conceito, é uma proposição linguística que carece de algo mais, carece de alguma maior determinação. Bom, eu sublinho este ponto, porquê? Porque um conceito indeterminado não é, ou melhor, num conceito indeterminado, a falta de clareza
não resulta de nós ainda estarmos a meio do processo de interpretação ou de um outro processo qualquer, normalmente no processo de interpretação. Não, é claro que antes de eu chegar ao fim do processo de interpretação eu tenho dúvidas e há muitos conceitos que não são claros ainda, mas vão ser. Isto não é um conceito indeterminado, isto é um conceito cujo sentido ainda não está apurado. Um conceito indeterminado é aquele em que a indefinição, a vaguidade, faz parte do próprio conceito. Isto é, o conceito é assumidamente indeterminado. Não é uma clareza, não é uma falta de clareza com a qual se luta, não, é uma falta de clareza pretendida. Eu tentei arranjar aqui uma metáfora, espero que não seja muito ridícula, mas eu acho que é uma boa imagem. Vou dar aqui 2 exemplos. Uma pessoa que vai fazer uma caminhada, estamos no verão, em agosto, faz uma bela caminhada e depois, quando está quase ao fim de 1h30 de caminho, passa por uma sapataria e gosta de uns sapatos que estão na montra, resolve entrar para comprar os sapatos. Bem, esta pessoa está a comprar os sapatos e está um bocadinho atrapalhada porque, atendendo ao calor e à caminhada, não tem a certeza dos sapatos lhe ficarem bem, porque se calhar os sapatos vão ficar largos porque o pé está um bocadinho inchado e eventualmente até pode conversar com o senhor da loja e dizer, olha, passa-se isto, se eu amanhã, se vir que os sapatos não estão bons, eu venho cá trocá-los e tal. Pronto. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, há uma pessoa, por exemplo, porque tem um calo ou tem uma unha encravada ou qualquer coisa, que vai comprar os sapatos e quer sapatos largos, porque tem um problema no pé ou porque gosta de andar com o pé a boiar, não interessa. Esta pessoa, por exemplo, tem um pé 35 e compra sistematicamente sapatos 37, porque quer, porque gosta. Só este segundo exemplo é que é um caso de um conceito indeterminado. Portanto, um conceito indeterminado é isto, é um sapato largo, uma forma, não é? Uma forma que é maior do que aquilo que seria necessário, ou seja, no nosso exemplo, no nosso caso, a determinação, aquilo que eu sei do conceito indeterminado é menos do que aquilo que ele próprio abrange. Bom, os conceitos indeterminados no negócio suscitam pelo menos três problemas. 2 deles que eu acho que, ao fim e ao cabo, ajudam-nos a purificar o conceito e depois um que é o verdadeiro problema, penso eu, dos conceitos indeterminados. Primeiro problema, é possível as partes recorrerem a um conceito indeterminado como se o conceito fosse determinado. Exemplo, vamos imaginar que 2 pessoas celebram um contrato e no contrato tem uma cláusula arbitral em que se diz que os honorários do árbitro são fixados pelo próprio árbitro em função do trabalho que vier a realizar. E depois dizem assim, se o montante vier a ser excessivamente elevado, há recurso para a relação quanto a esse ponto. Evidentemente, excessivamente elevado é um conceito indeterminado. Ora bem, é possível que qualquer das partes, tendo em conta a forma como as negociações decorreram, estivesse convencida, porque foi sempre isso que foi falado durante as negociações, estivesse convencido que excessivamente elevado correspondia a mais do quádruplo das custas judiciais. Porque foi sempre isso. Sempre que eles falavam em excessivamente elevado, estavam a falar de mais do quádruplo das custas. Ora bem, se este for o caso, em rigor, nós não estamos perante um conceito indeterminado. Porquê? Porque, aplicando o artigo 236, o número 2 ou o número 1, mas provavelmente até será o número 2, na história que eu estou a contar, nós vamos concluir que o que acontece aqui é que, abstratamente, estamos perante um conceito indeterminado, excessivamente elevado, mas os contratos não se interpretam abstratamente. Cada contrato é um contrato e, portanto,
aplicando as regras do artigo 236 àquele contrato, nós concluímos que o sentido jurídico de excessivamente elevado ali é mais do quádruplo das custas judiciais. E, portanto, enfim, aparentemente estamos perante um conceito determinado, na verdade não estamos. Isto é mais, enfim, eu acho que não é necessário, mas eu sou suspeita, eu acho que não é necessário encarecer a importância da interpretação do negócio jurídico. Mas isto é mais um exemplo. De facto, olhar despreocupadamente para um negócio, olhar para um negócio como se ele fosse igual a todos os outros, como ir ao dicionário ver o que é que significa excessivamente elevado, claramente não é a melhor forma ou melhor, não é a forma de interpretar negócios jurídicos. O nosso legislador estabeleceu-nos um critério totalmente ajustado a cada negócio. Um critério de cura personalis relativamente a cada negócio. Cada negócio é um só, é único e deve ser tratado como tal pelo jurista. Segundo problema, ou segundo caso, segundo problema. As partes recorrem a um conceito indeterminado sem se aperceberem do caráter indeterminado do conceito. Bom, nós aqui podemos estar perante três situações diferentes e todas elas com um tratamento distinto. A primeira é um erro na declaração. Se as declarações das partes, os comportamentos das partes, devidamente interpretados, concluírem, ou melhor, se o jurista concluir a partir da interpretação que aquelas declarações valem como um conceito indeterminado, por exemplo, excessivamente elevado, e se uma das partes, pelos vistos, erroneamente, estivesse convencida que excessivamente elevado correspondia a mais do quádruplo das custas judiciais, mas não é esse o sentido jurídico, bom, temos um erro dessa parte e aplicamos o regime correspondente ao erro. Em princípio, no exemplo que eu estou a dar, um erro na declaração, não é? Artigo 247. Segunda hipótese, ambas as partes estavam convencidas de que aquele conceito não era um conceito indeterminado, que tinha um determinado sentido, mas não é possível aplicar o artigo 236 e, portanto, ou por outra, é possível aplicar, mas o sentido daquele conceito indeterminado é mesmo de conceito indeterminado. Bom, podemos estar perante um caso de lacuna, se aquela indeterminação for contrária ao plano contratual, ao programa contratual. Muita atenção, não é só por faltar que há aqui uma lacuna, não é? Pode faltar e não haver lacuna, mas pode efetivamente existir uma lacuna. Bom, aplicamos o artigo 239, se for esse o caso. E por último, podemos estar numa situação daquilo que a doutrina tradicionalmente designa como um dissenso oculto. Isto é, podemos concluir interpretando a declaração de uma das partes e interpretando a declaração da outra das partes, podemos ter de concluir que uma estava a dizer alhos, outra estava a dizer, ou por outra, não me estou a expressar bem, o sentido da declaração de uma valia como alhos, o sentido da declaração da outra valia como bugalhos, e então nós aparentemente temos um acordo, mas efetivamente não temos. O acordo não é, os contratos não são acordos de fórmulas, não é? De significantes, são acordos dos significados jurídicos. Se nós, depois de interpretar as duas declarações, concluímos que uma tem um sentido X, outra tem um sentido Y, não há contrato, não é? Não houve acordo, portanto não há contrato, há um dissenso. Portanto, retomando o que eu disse há pouco, neste segundo problema, nós também não temos uma indeterminação assumidamente pretendida. Nós temos ou um erro, ou uma lacuna, ou uma falta de acordo. Mas, portanto, não temos um verdadeiro conceito indeterminado, muito embora, como eu disse quando comecei a tratar disto,
Este problema surge com frequência quando nos contratos são utilizadas expressões que abstratamente ou objetivamente são interpretadas como conceitos indeterminados. Bom, então e agora o terceiro problema, que me parece que é o verdadeiro problema dos conceitos indeterminados. As partes quiseram comprar os tais sapatos 2 números acima do número do seu pé. Queriam andar ali com o pé à solta dentro do sapato. Tá. Bom, primeira observação, como já foi dito aqui, pelo menos pelo Sr. Professor Marcondes Martins, todos os conceitos indeterminados têm uma parte determinada, uma parte clara, e depois tem uma parte difícil, uma parte indeterminada. Relativamente à parte clara, à parte determinada, é possível interpretá-la, claro. Enfim, por exemplo, se as partes num contrato de empreitada, em vez de estabelecerem um prazo, isto é, em vez de estabelecerem que a obra devia estar pronta em 3 meses, disserem que a obra devia estar pronta com a máxima brevidade, é possível interpretar máxima brevidade. Basta comparar máxima brevidade, com imediatamente, enfim, com outras palavras parecidas, para nós percebermos que máxima brevidade tem um determinado sentido útil. Mas o problema é que nós passamos um certo limite e já não conseguimos interpretar mais, então entramos na tal penumbra de que falava o Sr. Professor há bocadinho. Ou seja, nós aqui o que temos é uma estipulação aberta, temos as partes quiseram deixar aqui um buraco. Bom, antes de dizer qual é aqui a minha proposta, não é, a solução que eu acho que é correta para estes buracos negociais, deixem-me trazer à colação um caso que me parece que é um caso paralelo e que é bastante conhecido, que é o caso das obrigações genéricas. Nas obrigações genéricas, nós temos uma situação bastante interessante e bastante parecida com esta. As partes põem-se de acordo também e apenas quanto ao género, não quanto ao concreto elemento do género que vai preencher o conteúdo daquela obrigação genérica. Enfim, podemos falar, enfim, um exemplo qualquer, eu vou comprar 10 quilos de batatas, eu chego a acordo com o vendedor das batatas quanto à quantidade, quanto a serem batatas, enfim, eventualmente quanto à categoria das batatas, as batatas vermelhas ou batatas para cozer ou batatas, enfim, uma categoria qualquer, não é? Mas acabou. Eu não chego a acordo quanto com a minha contraparte relativamente a cada uma das batatas que vai preencher os meus 10 quilos de batatas. Portanto, é uma coisa um bocadinho parecida. Portanto, há um acordo, mas que é um acordo que não esgota a totalidade do conteúdo do negócio, do conteúdo daquilo que as partes pretendem. Portanto, é um acordo com um buraquito, que pode ser maior ou menor, não é? Bom. Ora bem, o primeiro comentário que eu faço aqui é que não há aqui uma regra. Esse é que é o problema. Nós temos um buraco, não temos uma regra para preencher este buraco. E, em princípio, também não temos uma lacuna, porque, como eu disse há pouco, as partes pretenderam o buraco, pretenderam o sapato 2 números acima. Portanto, isto não é uma indeterminação não pretendida, muito pelo contrário, é uma determinação, é uma indeterminação pretendida. É claro, bom, vamos pôr os pés na terra também. Quando há problemas, em regra as partes arrependem-se, mas agora já é tarde, não é? As partes pensam, eu devia ter, em vez de dizer com a máxima de brevidade, eu devia ter dito em 3 meses. Pois, mas isso não é uma lacuna. Isso é um contrato mal negociado, ou é pouca reflexão, ou pouca experiência de vida, ou é muita coisa, mas não é uma lacuna. Bom,
que me parece que nós temos aqui é um espaço de liberdade no seio de um espaço de vinculação. Isto é uma realidade que é muito desafiante para o jurista, porque nós estamos habituados, como até já foi dito hoje aqui, nós estamos habituados a que o direito tenha solução para tudo. Portanto, e nós queremos regras para tudo, porque quem faz as regras é o legislador, nós aplicamos, nós estamos habituados a aplicar. Portanto, nós queremos uma regra que nos dê a solução, depois nós aplicamos ao caso concreto, analisamos os factos e aplicamos uma regra qualquer àquele caso concreto e resolvemos o problema. Bom, o que é que eu tenho a dizer? Aqui há uma solução jurídica, evidentemente, nós arranjamos sempre solução para tudo, mas não há uma regra. Porquê? Porque o espaço jurídico faz-se quer de vinculações, quer também de espaços de liberdade ou de permissões. Tal como, por exemplo, a música se faz de som e de silêncio. Quando nós falamos em música, nós em regra pensamos nos sons, é o que nos impressiona mais, não é? Mas se uma música for mal tocada, nós reparamos logo, por exemplo, que o músico está, por exemplo, a tocar à pressa, parece que está a querer acabar, em vez de dar espaço para o silêncio que acaba por fazer parte da música e por nos transmitir aquela sensação que nós temos quando ouvimos uma música bem tocada. Umas têm mais silêncios, outras não, mas todas as músicas têm alguns momentos de silêncio. O negócio jurídico também é isso. O negócio jurídico é um conjunto de vinculações, mas também é o compromisso que aquelas duas pessoas estabeleceram entre si e aquilo a que não se obrigaram. Claro que nós normalmente, tal como na música, somos mais impressionados com as vinculações, mas do negócio também faz parte aquilo que não é a vinculação, aquilo que é um espaço de permissão, um espaço de liberdade. Mais uma vez, pegando no exemplo das obrigações genéricas, porque estamos mais familiarizados com elas, nós nas obrigações genéricas, quando temos problemas na fase da concentração, nós damos-nos claramente conta de que a pessoa que tem o direito de concentrar a obrigação genérica pode concentrar como quiser. Bem, é possível estabelecer critérios, sim senhora, não há dúvida, e muitas vezes as partes estabelecem-nos, mas se não estabelecerem, a pessoa, o sujeito da obrigação, ou um terceiro, se for um terceiro, que tiver o poder de concentrar, vai escolher as batatas que quiser. Bom, há alguns casos em que, por interpretação, nós devemos concluir que o conceito indeterminado não está a ser utilizado como um espaço de liberdade, mas sim como uma remissão para que um terceiro, máxime o tribunal, resolva aquele problema. Um bocadinho como o Sr. Professor Marcondes Martins há pouco nos disse acerca dos conceitos indeterminados em matéria penal e em matéria fiscal. O exemplo que me parece mais claro é o da equidade. Quando num contrato as partes remetem para a equidade ou utilizam a equidade como critério para um qualquer problema que pretendam resolver nas estipulações contratuais, normalmente, claro que à luz do 236 podemos chegar a uma conclusão diferente, mas normalmente as partes não estão a criar um espaço de liberdade, não. Aquilo que se pretende é que a decisão seja feita perante o caso concreto, de acordo com aquilo que tradicionalmente se designa como a justiça do caso concreto. Talvez estejamos perante algo de semelhante no caso da utilização de expressão boa-fé objetiva, mas aqui tenho mais dúvidas, porque a boa-fé objetiva à maneira do Sr. Professor Menezes Cordeiro, que hoje em dia será a maneira tradicional, pelo menos em Portugal, é uma acessão que é
claríssima para os juristas, mas não é claríssima para os 99% da população que não são juristas e que celebram negócios jurídicos, não é? Portanto, nós temos que interpretar cada negócio e é possível, e há conceitos indeterminados em que não se pretendeu criar um espaço de liberdade, mas estou convencida que, na maior parte dos casos, a parcela que não se interpreta, não é? Portanto, a parcela indeterminada dos conceitos indeterminados é um espaço de liberdade, uma bolsa de liberdade no seio de uma bolsa, de um contrato, portanto, de uma vinculação. Por último, olhando à jurisprudência, bem, é muito difícil falar da interpretação do negócio através da jurisprudência, porque, em regra, a jurisprudência pressupõe os critérios de interpretação em vez de os explicitar e normalmente não desenvolve muito a matéria da interpretação do negócio. Mas, de qualquer forma, com as limitações que isto traz, olhando à jurisprudência, aquilo que me parece é que a jurisprudência olha para os conceitos indeterminados no negócio como se fossem conceitos indeterminados na lei. Isto é, o juiz tem a tendência ou tem a tentação, na minha opinião é uma tentação, é o demónio, mais uma vez, é o demónio aqui a introduzir-se, tem a tentação de decidir, de ser ele a arranjar uma solução, de ser ele a ter a última palavra. Bom, não me parece que seja a solução correta. Não é essa a provável vontade das partes e essa é uma opção muito pouco coerente com a liberdade contratual, com o princípio plasmado no artigo 405 do Código Civil. Reparem, no artigo 405 a lei diz-nos que as partes podem fixar livremente o conteúdo do contrato. Fixar livremente o conteúdo do contrato é fixar e não fixar. É comprometer-se, mas também é não se comprometer. E o conceito indeterminado é isto, eu quanto a isto só me comprometo até aqui, daqui para além já não me comprometo, quero andar à larga, quero ter o pé à larga no meu sapato. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigada, Sra. Conselheira, pelo tempo que me dispenso. Muito obrigada, Sra. Professora, foi um gosto ouvi-la. De facto, foi uma apresentação muito interessante, com uma análise muito clara e com exemplos e metáforas muito curiosas e que nos ficam na memória para sempre e que ajudam de facto a compreender esta problematização que nos trouxe das questões, no fundo, que se colocam na interpretação dos negócios jurídicos e na aplicação e interpretação dos conceitos determinados nas cláusulas dos contratos. Muito obrigada, em meu nome e certamente em nome de todos os que nos estão a escutar.